Pessoal, vamos começar então? Vamos abrir lá o Livro dos Espíritos na questão número 21. Lembrando que a gente está no segundo capítulo, que se chama Elementos Gerais do Universo. E nós vamos começar hoje o segundo subtítulo, que é o Espírito e Matéria. Então, o nosso assunto de hoje e da primeira live do mês de maio vai ser sobre esse tópico aqui, Espírito e Matéria. Um assunto muito interessante. Vamos investigar um pouquinho aí o que é a matéria, o que é o espírito. Vamos aprofundar um pouquinho mais esse entendimento aí. Vamos lá então? Pessoal, quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, vamos abrir lá na questão 21. Eu vou fazer uma leitura e aí a gente começa então a análise, combinado? Vamos lá? Então olha só, a questão 21 diz o seguinte: será que, assim como Deus, a matéria existe desde toda a eternidade, ou ela foi em algum momento criada por Ele? Ele maiúsculo aqui no caso, né? Então olha só, será que, assim como Deus, a matéria existe desde sempre? Ou ela foi em algum momento criada por Deus? Então essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E a resposta que ele recebe diz o seguinte: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que vossa razão vos deve mostrar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Olha o ponto importante para a gente analisar. Deus, então, nunca esteve inativo. Por mais distante que imagineis o início da criação, o início da ação de Deus, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Deus é ocioso, pessoal? O que vocês acham? Por mais distante que imagineis o início da ação de Deus, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Será que Deus é ocioso? Será que Deus criou o mundo, criou nós todos, criou todas as coisas e está lá agora de boa? Sem fazer nada, vendo o que está dando isso aqui? O que vocês acham? Não, né? Então, se a gente for pensar na questão da ociosidade, então Deus nunca esteve inativo. Deus está permanentemente em ação, permanentemente criando, em criação. É isso que nós vamos entender um pouquinho hoje com o início desse subtítulo. Quem tiver com o livro aí Filosofia Espírita, pessoal, que é a base do nosso estudo, né? Filosofia Espírita do nosso amigo Miramês, vamos abrir lá no capítulo 21 para a gente começar a analisar então a questão 21. O nome do capítulo que ele vai colocar aqui para nós se chama Atividade de Deus. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre essa criação, essa ociosidade. Ela existe, ela não existe? Aqui acho que o Miramês vai ajudar a gente a compreender melhor essa questão. Olha só o que ele começa dizendo aqui. Eu separei alguns trechos para a gente comentar, tá bom, pessoal? Lembrando que vale a pena a leitura do capítulo completo, do texto completo. Para quem não tem o livro, eu já deixei a dica aí do site, o livro dos espíritos comentado.com, para quem quiser acompanhar por lá. Lá tem a coleção inteira, questão por questão. Então, é um tipo de estudo que nós estamos fazendo aqui que todos têm acesso ao material. Então, fica a dica aí. Quem não conseguiu ler antes, pode ler depois, pode ler durante a live, fica à vontade. Mas a leitura do texto, ela realmente é muito, muito significativa para a gente entender o contexto. Aqui a gente vai comentando uns pontos mais interessantes que Miramês conta para nós no livro. Então, olha lá, análise da questão 21, atividade de Deus. Miramês, então, vai começar a dizer para nós o seguinte: não podemos conceber um Deus sem ação dentro da sua criação. Ele é o sol espiritual de vida, mantenedor de todas as vidas, e a ele estamos ligados. Então, olha só, pessoal, já no primeiro parágrafo aqui, ele já coloca bem incisivo, né? Não podemos conceber um Deus sem ação. Então Deus está em permanente ação, permanente criação. Ele é o sol espiritual de vida, mantenedor de todas as vidas,
e a ele estamos ligados. Então, mantenedor, criador e mantenedor. Então, Deus criou e Deus mantém a vida. Para a gente não ter a ideia da ociosidade, né? Quando falamos que Deus criou o universo, é por faltar em nossa linguagem o verdadeiro significado de criação. Olha só que ele significado de criação. O que é isso, significado de criação? Me veio assim, pessoal, essa falta que a gente tem, a falta em nós do verdadeiro sentido da criação. A gente ainda não consegue compreender o verdadeiro sentido, por que ela acontece, por que ela é intermitente, por que ela não para. Deus criou sempre, o tempo todo. Essas perguntas, esses questionamentos que a gente acaba fazendo, principalmente quando a gente está estudando essa parte do Livro dos Espíritos, vai esbarrar com esse significado aqui, porque a gente ainda tem, nós ainda temos, né, uma certa dificuldade com o verdadeiro significado do o que é criação. E aí o Miramês aqui nesse capítulo ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho o que significa criação, porque é uma coisa, ele vai explicar melhor aqui, eu vou ler o trechinho e a gente comenta, porque fica parecendo que há apenas um sentido, e não é isso, né? Ele vai mostrar para nós aqui nesse capítulo que há dois sentidos para a gente entender a criação, né? E isso ajuda a gente a ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento. Olha que bacana. Então, hoje a gente vai já dar um passo. Opa, o que é a criação? Deus cria o tempo todo? Deus é o criador? Como que funciona? E aí ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho isso. Ele vai dizer aqui para nós o seguinte: se ele criou, onde buscou o princípio da formação das coisas? Isso aí é na metade do primeiro parágrafo ainda, tá? Para quem estiver seguindo aí. Se ele criou, onde buscou o princípio da formação das coisas? Essa é uma fórmula que ele não achou conveniente que os homens soubessem. Nesse campo profundo, somente os espíritos puros, altamente evoluídos, têm notícias dessa ciência espiritual. Então quer dizer, quanto mais o espírito for evoluído, ele obter esses conhecimentos, mais próximos de Deus ele tiver, mais ele vai ter condição então de compreender essas, ele chama aqui de notícias dessa ciência espiritual. Então nós aqui agora, nesse momento, no planeta Terra, a gente tem condição de entender a criação de Deus? Ainda não, né? A gente almeja, a gente imagina, a gente busca. Esse estudo do Livro dos Espíritos ajuda a gente a ir construindo significados dentro do nosso entendimento, né? Ele vai dizer para nós aqui também, pessoal, um outro ponto interessante. Logo em seguida, aí, lá na página 72, para quem tiver o livro, isso mesmo, o João colocou aí para mim o endereço, obrigado, viu, João? O endereço aí onde tem toda a coleção Filosofia Espírita, tá, pessoal? Quem ainda não conhece, quem ainda não viu, acesse esse site, ele foi disponibilizado pela própria editora Fonte Viva, e aí é um material realmente disponível aí para quem quiser acessar, para quem tiver interesse. Lá na página 72, né, ele vai dizer um outro ponto que eu achei interessante, eu até destaquei aqui para a gente poder comentar. Ele vai dizer o seguinte: somos dotados de sentidos apropriados, com valores desenvolvidos e a desenvolver. Olha só, valores desenvolvidos e a desenvolver, que transformam essa essência oriunda do Senhor em fluido animal ou magnetismo humano, energizando seu valor com os nossos sentimentos mais ou menos puros. Então olha só a importância da gente entender aqui, pessoal, valores desenvolvidos e valores a desenvolver. Isso aí me faz a gente pensar na questão da nossa caminhada espiritual, né? Quantas e quantas vidas, quantas encarnações nós já vivenciamos, quantos aprendizados duros até, difíceis, nós já passamos e o nosso espírito já absorveu, ele já entendeu, ele já aprendeu. Claro que nós ainda temos muito ainda que melhorar, que crescer, que evoluir, né?
Mas quando ele fala de valores desenvolvidos, é isso, são os valores que nós já conseguimos impregnar no nosso espírito e que vai acompanhar a gente para toda a eternidade. Nós ainda temos valores não desenvolvidos, que é o que ele fala aqui também, com valores desenvolvidos e a desenvolver. Quer dizer, valores que nós ainda vamos ter condições de desenvolver, e para isso nós estamos aqui também, né? É mais um motivo para a gente pensar, para a gente acreditar que vamos ter condições de promover esse desenvolvimento. Logo em seguida, pessoal, ele vai dizer o seguinte: é bom e justo pensarmos que não há nada separado de Deus. Olha só, nada separado de Deus. Mas é melhor entender que a sua inconfundível personalidade é única no seio de todas as formas surgidas pela sua majestosa vontade. Pessoal, nada separado de Deus. É difícil a gente entender isso? É bom e justo pensarmos que não há nada separado de Deus. Entender que a sua inconfundível personalidade é única no seio de todas as formas surgidas. E aí, para situar melhor a gente, ele dá uma orientação logo em seguida. Ele vai dizer o seguinte, lá no último parágrafo: menorizar, menorizar, diminuir, as atividades de Deus é salientar a nossa ignorância acerca dele. O que é diminuir? O que é colocar uma situação abaixo? Isso salienta, no fundo, a nossa ignorância acerca de Deus, pois somente Ele se conhece e os seus segredos mais profundos. Nós ainda temos que adentrar as primeiras sendas do conhecimento de nós mesmos. Olha só, conhecimento de nós mesmos. E aí a gente lembra daquela recomendação de Jesus, conhece-te a ti mesmo. Ambiente infinito de sabedoria para depois começarmos a pensar, estudar e compreender o livro da natureza. Pessoal, então no fundo a gente começa a, mais uma vez, a gente reforça que é importante esse conhecimento de nós mesmos, parte daqui, parte de dentro para fora. Então, se eu busco esse conhecimento interno, quem eu sou, como eu sou, o que eu preciso melhorar, o que eu tenho de bom, o que eu tenho que ainda não está bom, os valores que eu já desenvolvi, os valores que eu ainda tenho dificuldade, se eu me atentar para isso, pessoal, já é o começo, porque ele fala que esse ambiente interno, íntimo nosso, é um ambiente infinito de sabedoria. E aí, a partir dele, olha só, a partir dele, a gente começa a pensar, a estudar e a compreender o livro da natureza. E aí ele continua, onde os atributos da divindade estão em evidência. E aí a gente vai conseguir identificar os atributos de Deus na natureza, na vida cotidiana nossa, em tudo que a gente vê, em tudo que a gente olhar. As portas pelas quais deveremos entrar para nos conhecer são ensinadas por Cristo, no seu Evangelho. A vivência dos preceitos que ele nos ofereceu nos faz compreender o que se deve pensar acerca de Deus e da sua criação. Então aqui Miramês, mais uma vez, coloca para nós a importância do Evangelho, As portas pelas quais deveremos entrar para nos conhecer são ensinadas por Jesus no Evangelho. Então, se o caminho é o conhecimento de nós mesmos, como que a gente vai começar esse conhecimento? Pelo Evangelho. Jesus veio e apresentou o Evangelho para nós, coloca as lições do Evangelho para nós. E aí, então, a gente vai caminhar, a vivência desses preceitos do Evangelho vai nos oferecer condições de compreender e de pensar sobre Deus e sobre a criação. Aí nós vamos ter condições maiores de compreensão. Então, se eu me recuso a compreender a mim mesmo, eu não quero fazer reforma íntima, eu não quero saber, eu tô certo em tudo, eu não tenho nada para melhorar, eu sou bom em tudo. Então, se a gente alimentar esse tipo de pensamento, esse tipo de compreensão, vai dificultar muito a nossa caminhada, a gente chegar nesse topo que é a compreensão, topo entre aspas, que eu quero dizer aqui, esse topo da compreensão de Deus e da sua criação.
Então, vamos imaginar aqui que é uma escada. Primeiro eu vou conhecer a mim mesmo, né, como ele fala aqui, partindo desse ambiente que é infinito de possibilidades. A sabedoria, ela parte daqui, ela não vai partir do outro, pessoal. Eu não vou ser mais sábio, eu não vou ter uma compreensão de mim mesmo esperando o outro. Esse é um exercício nosso individual. E aí, se a gente se comprometer com esse exercício, com essa reforma íntima, né, que nós somos convidados aí o tempo todo para realizar, estamos aqui encarnados para isso, inclusive. E aí, a partir daí, dessas reflexões, desse encontro com a gente mesmo, que nós estamos fazendo agora, durante esse momento de quarentena que nós estamos passando, que momento para a gente aproveitar, né? Aquele momento para a gente parar, olhar, visualizar o que a gente está fazendo que não está bom. O que está bom a gente vai continuar, o que não está a gente vai ter que melhorar. Então nós estamos tendo a oportunidade de fazer aquele recall, né? De olhar, de visualizar, fazer aquela pesquisa em nós mesmos. O que eu vou melhorar daqui para frente? O que eu vou fazer que não está dando certo e que eu quero que dê certo daqui para frente? E aí a gente começa a pensar, né? Esse pensamento, essa busca, esse estudo. E aí a gente vai avançando, a gente vai aos poucos, né, caminhando, a gente vai se lembrar, claro, que através dessa reflexão é uma forma de colocar o Evangelho em prática, e aí isso vai nos levar, então, a essa compreensão acerca de Deus e da sua criação. Então a gente precisa entender que esse é um processo que todos nós estamos passando. Até aqueles espíritos que estão nos outros planetas inferiores a nós, nos que estão à frente de nós também, em conhecimento, em moral, em tudo, também estão trilhando essa mesma caminhada, essa mesma direção, né? De conhecer a si mesmo, de implementar as ações do Evangelho, e aí então vai ampliando-se em nós, no nosso espírito, a compreensão acerca de Deus e acerca da criação, né? E aí a gente vai entender ainda dentro desse mesmo tópico como que a matéria é uma criação, faz parte da criação de Deus, ela não está à parte. Ela vai ser também instrumento de Deus para a nossa evolução, para a nossa melhora. É isso que nós vamos tentar entender nesse tópico, assim, de uma forma geral. Estou falando de uma forma geral para a gente depois ir aos poucos e aprofundando durante as questões. Mas não é um assunto muito simples, mas também não é difícil da gente entender. A gente vai já abrindo as portas desse conhecimento, dessa reflexão, que é a oportunidade que nós estamos tendo aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários pra gente poder seguir. Lala tá aí, sempre buscamos evoluir, isso mesmo. Sayonara também. Olhos Verdes, Lu, momentos de paz, melhorar sim, né? Esquecer as mazelas, né? Esquecer, assim, com a questão do foco, né? A gente ficar muito focado. Claro que a gente tem questões a serem resolvidas, mas vamos também olhar para dentro de nós e buscar as ferramentas que a gente tem para poder vencer essas mazelas, né? Ana Simon também tá aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, pessoal. A Nana do Vale comentou para nós, com a gente aqui. É bom cada um de nós usarmos essa experiência como uma oportunidade de evoluir. Estamos num casulo para sairmos como lindas borboletas. Olha que imagem bonita, né? E como o Miramês aqui também sempre utiliza imagens da natureza, mais uma imagem bonita aí para a gente poder imaginar que todos nós estamos fechados em casa, dentro desse casulo, e a gente vai ter que sair para algo melhor, né? Eu acredito que vai ser para algo melhor. Basta a gente ter coragem, firmeza e saber que está nas nossas mãos, né? Daqui para frente, muitas coisas vão ser modificadas, mas elas podem ser modificadas para melhor, né? Então, cabe a nós ter a responsabilidade, buscar o conhecimento que a gente busca e colocar em prática tudo que a gente aprende, né? Pessoal, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre essa questão? A gente pode passar para a questão número 22. Gé Rocha tá aí, um abraço, minha amiga. Fiquem à vontade para a gente poder seguir.
Vamos seguindo então? Pessoal, quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, vamos passar para a questão 22. Tem pessoal chegando aí, o Ederson, Elis. Vamos lá para a questão 22. Eu vou fazer uma leitura e aí a gente começa os comentários. Vamos lá? 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode causar impressão aos nossos sentidos e que é impenetrável. A matéria é algo que é aqui, ó, eu pego a matéria, duro, impenetrável. A gente tem essa visão, né? Aquilo que tem extensão, que pode causar impressão aos nossos sentidos e que é impenetrável. Essas definições são exatas? É essa a pergunta que Kardec faz aqui. Essas definições são exatas? E aí os espíritos respondem o seguinte: são exatas do vosso ponto de vista, porque só falais a partir do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil a ponto de não causar nenhuma impressão aos sentidos. No entanto, é sempre matéria, embora não seja para vós. Olha só que esclarecimento, né, pessoal? Então a matéria é só isso aqui que é palpável, só isso que eu estou vendo, só isso que provoca os meus sentidos? Olha só que questão interessante. E aí essa questão ela tem uma letra A aqui, que é uma continuidade, né, ainda dentro da questão 22. Kardec então pergunta: que definição podeis dar da matéria? Né, já que eles colocaram essa percepção de que a matéria, de que o nosso ponto de vista ainda é um pouquinho cego, né? Podemos dizer assim. E aí Kardec então continua na mesma questão: que definição podeis dar da matéria? E aí a resposta é a seguinte: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, olha só, eu vou repetir. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E aí Kardec faz um pequeno comentário aqui. De acordo com esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o qual e sobre o qual o espírito atua. Vocês acharam difícil essa questão? Eu achei muito interessante porque a gente vai entender um pouco mais da matéria. Porque a gente aprende na ciência, na escola, com relação à matéria. O que é a matéria? É algo que tem uma definição, tem uma forma, né, a gente consegue perceber pelos nossos sentidos. E aqui vai um pouquinho além, vai um pouquinho a mais. Não, a matéria, né? Olha só, a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Olha só que bacana a gente começar a entender isso. Para quem tiver com a coleção aí, pessoal, vamos lá para o capítulo 22, onde Miramês vai chamar esse capítulo de extensão da matéria, para ajudar a gente a entender um pouquinho o que é a matéria. Ele vai aprofundar um pouquinho mais para a gente conseguir, então, perceber essa diferença. A matéria não é somente aquilo que a gente está vendo, que está aguçando os nossos sentidos, ela vai além um pouquinho mais, e aí ele vai ajudar a gente a compreender. Olha só, a dimensão da matéria, ele começa o capítulo aí, né? A dimensão da matéria é sobremodo difícil de ser explicada na linguagem terrena, por escapar das mais puras deduções que o pensamento humano pode atingir. A matéria bruta, que podes apalpar, que é o objeto, né? Sentir e cuja forma podes ver, é, pois, a mais baixa vibração que o agregado de energia pode tomar. Olha só, pessoal, interessante esse termo, né? A mais baixa vibração que o agregado de energia pode tomar. E aí ele continua: às vezes, dois corpos materiais podem ocupar o mesmo lugar.
Isso é uma coisa que a gente não pensa muito, a gente não visualiza muito isso, né? Dois corpos materiais podem ocupar o mesmo lugar, por estarem cada um em uma dinâmica vibratória. Uma está expressa na forma e a outra como fluidos sutis dentro da primeira. Olha só, pessoal, o tanto que vai ampliando para a gente entender, né? E aí ele dá um exemplo aqui para nós disso. Ele vai citar o exemplo do perispírito, né? O perispírito, pessoal, eu não vou entrar muito hoje porque ele é muito bem colocado no Livro dos Espíritos. Então, quando a gente chegar na questão que fala sobre o perispírito, aí a gente vai aprofundar bastante para a gente compreender melhor. Aqui eu vou utilizar ele como um exemplo, tá bom? Mas aí fica aqui o meu compromisso de, na hora que a gente for falar do perispírito, a gente vai dedicar um tempo bem maior para isso. Ele vai citar então esse exemplo, né? Dois corpos materiais que podem ocupar o mesmo lugar. O próprio perispírito tem muito de matéria. Mesmo dentro da sua sutileza espiritual, é para ser intermediário do espírito ao corpo. É necessário que tenha nuances de matéria com a antimatéria. Pessoal, então o exemplo que ele coloca aqui do perispírito é o seguinte. O perispírito então é a ligação que existe entre o corpo físico, o nosso corpo físico e o nosso espírito. Então ele tem camadas ali e ele é considerado como semimaterial. Ele tem propriedades espirituais e propriedades materiais. Quando o Miramês fala aqui sobre os níveis da matéria, eu acho que fica fácil da gente compreender esses níveis. Ele vai se... Como ele está entre os dois, entre o corpo e o espírito, então ele tem essas camadas que vão aproximar os dois. Não é uma coisa assim, termina o corpo, já começa o espírito. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso quando ele fala da questão da matéria. Então está ali ocupando o mesmo espaço, mas em níveis vibratórios diferentes. Então, para quem quiser depois estudar essa parte, nós vamos voltar nisso depois com mais tempo, com mais conhecimentos, né? Para a gente poder... Eu só citei aqui porque Miramês usou esse exemplo e eu achei interessante esse exemplo, porque ajuda a gente a compreender, então, esses níveis vibracionais da matéria. Né? Então, a gente vai entender esse perispírito como... uma sutileza, ele vai intermediar o corpo físico e o corpo espiritual, mas há ali aquela ele chama aqui de sutileza espiritual, né? É necessário que ele tenha nuances de matéria, então ele tem nuances de matéria e nuances espirituais também, né? Ele chama aqui de nuances de matéria com antimatéria. A Andressa, nossa amiga, está aí hoje, ela deixou um comentário aqui, deixa eu dar uma olhadinha. O que vai além da física clássica, a matéria é todo objeto que ocupa um lugar no espaço e que possui massa, não podendo dois objetos ocuparem o mesmo lugar no espaço. Já ele afirma que em dimensões diferentes isso é possível. Isso mesmo, faz total sentido. Isso mesmo, Andressa. Obrigado pela complementação aí da ciência, realmente, né? E aí aqui, pessoal, agora imagine vocês... Livro dos Espíritos, né? A gente lendo isso lá em 1857. Né? Olha que avanço, né? Hoje a gente consegue, né, ter esse olhar científico, esse olhar da codificação, a gente consegue separar, mas imagine como que foi isso para quem estava lendo isso naquela época, né? Então é interessante a gente pensar nisso também. Tribuna Espírita, obrigado pela presença aí de vocês. E aí, pessoal, ele vai dar um outro exemplo aqui. Então, só para deixar claro, para quem não entendeu sobre o perispírito, nós vamos retornar ao perispírito em outro momento, tá bom? E aí vai ser uma aula bem mais completa, aqui só como exemplo mesmo. E aí ele vai citar um outro exemplo que diz o seguinte, lá no terceiro parágrafo, tá, do capítulo 22. A escala da evolução da matéria é muito extensa. Então, olha só, imaginar a matéria então como algo que vai também evoluindo, pessoal. A matéria vai evoluindo. E aí ele diz, a escala da evolução é muito extensa. O caminho conduzido pela evolução é de uma grandeza incomparável no campo da literatura espiritual. Tudo que existe é concentração de energia. Tudo de que falamos no mundo das formas, ela
aí está concentrada por lei de afinidade e sob a ação da vontade de Deus. Então a gente vai entendendo que é um processo que vai... A matéria também ela vai evoluindo em todos os seus níveis ali. Todos os níveis por onde ela transita é uma forma de dela ir também evoluindo, passando por esse processo. Ele chama de grandeza incomparável, né, pessoal? Então, se a gente for pensar só nesse ponto da criação, a matéria, então, como uma escala evolutiva, ela tem níveis sutis, ela tem níveis mais grosseiros. O nível que nós pegamos objeto, sentimos objeto, é o nível de vibração mais baixo, é o nível mais grosseiro. E a partir daqui ela vai ganhando outros níveis mais sutis, por isso que ele até utiliza o exemplo do perispírito para nós. Então, muito interessante a gente começar a entender essa diferença, começar a analisar essas diferenças, né? Para a gente não achar que é só o palpável, né? Não é só o material mesmo. Lá no 4º parágrafo, Miramês vai dizer o seguinte, olha só, tudo no mundo material e espiritual se encandeia. Olha só, pessoal, se encandeia, quer dizer, tem uma relação, né? Ele se relaciona, tudo no mundo espiritual e no mundo material se encandeia. Uns estão ligados aos outros por fios tenuíssimos, fios tênues, né? Imperceptíveis pelos homens e que a própria ciência desconhece. Então, olha só, é imperceptível pelos homens e a ciência ainda desconhece. A matéria, mesmo a que chamamos de forma impenetrável, guarda segredos que os homens do amanhã reconhecerão. Ela também evolui, olha só o apontamento que Miramês coloca, né? Ela também evolui, despertando algo dentro de si que a purifica, tomando novas dimensões e sensibilizando sua própria estrutura. É como se pudéssemos dizer a matéria se intelectualizando no perpassar do tempo e na extensão infinita do espaço. Pessoal, então isso aqui faz a gente entender um pouco como que não existe nada parado, né? Nada está estático no universo. Até a matéria que a gente imagina que esteja inerte, que esteja parada, que a gente não vê teoricamente o movimento, mas olha só a informação que ele coloca, ela está realmente, ela evolui, ela desperta dentro de si, né, e vai tomando novas dimensões. E mais ainda, né, vai tomando novas dimensões dentro da própria criação, dentro da própria lei divina, as leis, né? Não só uma lei, mas todas as leis divinas, ela também está a serviço para que as leis de Deus sejam cumpridas, sejam executadas, né, em todo o universo. Para a gente seguir aí, lá no 6º parágrafo, né, tem um outro trechinho que eu separei para a gente conversar. Antes de seguir, eu vou ler o comentário da nossa amiga Betânia. Ela colocou aqui o seguinte: interessante ver que a gente acha que sabe tudo, mas muitas coisas que fogem da nossa capacidade de compreender. Parece que são imperceptíveis em um primeiro momento, mas se a gente começar a raciocinar, a gente começa a perceber. É engraçado isso, né? A gente começa a notar que realmente não tem nada parado, nada estático, né? Tudo está seguindo o curso, seguindo a evolução. E aí, pessoal, lá no 6º parágrafo, Miramês vai dizer o seguinte para nós: se nada existe sem a sua vontade, qual o nosso dever diante dela? Olha só, se nada existe sem a sua vontade que é maiúsculo, tá? Referindo-se a Deus, né? Se nada existe sem a sua vontade, qual o nosso dever diante dela? Eis porque Jesus nos pede para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O nosso próximo é tudo o que existe ao nosso derredor. Pessoal, eu vou repetir essa parte porque eu acho que ela é importante. O nosso próximo é tudo o que existe ao nosso derredor, ao nosso redor. Porque não há nada sem vida. Olha só, pessoal, não há nada sem vida. E sempre dentro das formas vibra algo espiritual a convidar o seu corpo, seja ele qual for, para as linhas da perfeição
para a grandeza espiritual. Pessoal, olha que chamamento, né? Nosso próximo é tudo que existe ao nosso lado, ao nosso redor. E agora, hein? Como que a gente está lidando? Às vezes a gente pode... Quando a gente lembra, né, dessa recomendação, né, que Jesus coloca para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente sempre vai, por uma questão, por uma tendência até natural, de certa forma, enxergar esse próximo como alguém próximo, alguém, um familiar, um amigo, outra pessoa. Mas aí Miramês amplia aqui a visão, né? Porque não há nada sem vida. Então, o próximo é tudo. Tudo que está em volta de nós realmente vibra algo espiritual. Algo espiritual a convidar o seu corpo, seja ele qual for, para as linhas da perfeição, para a grandeza espiritual. Então, tudo que nos cerca, pessoal, qualquer objeto, qualquer coisa que está ao nosso lado, tem uma vibração. Tem ele chama aqui, né, vibra algo espiritual e nos convida para transpor as linhas da perfeição para a grandeza espiritual. Então, olha só, a gente vai olhar então para nossa casa com mais carinho, né, com mais atenção. Daqui para frente a gente vai observar os nossos objetos, a gente vai cuidar melhor, né, a gente vai procurar ter uma harmonia com tudo que nos cerca. Porque esse amar ao próximo também significa essa harmonia com o que está em volta de nós. E a harmonia, pessoal, eu não estou querendo dizer apenas a beleza, não. Mas é a harmonia da harmonia mesmo, pelo próprio sentido da palavra. O que eu tenho me faz bem, me harmoniza. Eu tenho paz, eu sinto bem. Eu cuido, né? Se alguma coisa estraga, ou a gente arruma, ou a gente doa para outra pessoa que está precisando mais que a gente faz, então, as coisas que estão em volta, os objetos, as coisas que estão em volta da gente também serem úteis, né? Então isso faz parte também dessas linhas de perfeição para a grandeza espiritual também das coisas. Por que eu voltei, pessoal? Só dando um exemplo aqui, acho que um exemplo até prático para todos nós. Por que eu vou ter, por exemplo, um guarda-roupa com 200 calças, se eu não vou usar 200 calças? Com 400 pares de sapato, eu não vou usar nem um ano tudo isso. Então, assim, pra gente observar que a matéria que tá ali perto da gente, pessoal, ela vibra também. E aí, se a gente se predispor a dar utilidade, né, a ver que realmente ela pode ser útil para alguém, a gente direcionar mais as coisas, isso vai ter um retorno para nós, né? Vai ser esse, como ele diz aqui, né? Nós vamos dar vida, né? Nós vamos também espalhar a vida, nós vamos dar possibilidades para outras pessoas também. Não é porque só a gente, porque só aqui, né? A Betânia colocou para nós aqui, São Francisco de Assis, olha só que lembrança bonita, né? Amava toda a criação, as pessoas, os animais, os corpos celestes, como ele era um espírito evoluído, né? Então, Francisco de Assis é um grande exemplo disso que eu tô falando, inclusive, né? Caiu bem aqui, bem na hora que eu tava dando esse exemplo. Porque realmente tem coisas que a gente pode delegar, né? A gente pode redistribuir, a gente pode reutilizar, a gente pode, né, de alguma forma aí, viabilizar para que o outro também tenha uma melhor qualidade, né? Pessoal, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar sobre... Ah, sim, sobre a questão 22, pessoal, eu anotei 2 referências para vocês lerem depois sobre essa questão da matéria, tá? Se alguém quiser, nossa, eu quero entender um pouquinho mais sobre essa parte que o Edu falou, que o Miramês falou, que o Livro dos Espíritos está assim, eu vou sugerir para vocês a leitura lá da Gênese, tá? No capítulo 1, que é o Revelação Espírita, se não me engano o nome, e o item 18. Quem quiser dar uma olhadinha depois, Gênese capítulo 1, item 18, e depois lá no capítulo 6, dos itens 8 até o item 16. Eu vou deixar essa dica aqui como referência para vocês lerem depois, porque lá vai explicar um pouquinho melhor essa relação aí da matéria espiritual, da matéria... Enfim,
vai dar um conjunto maior de informações para vocês. Tá bom? Fica aí como dica, referência para vocês buscarem. Vocês querem comentar alguma coisa mais sobre a questão 22? Fiquem à vontade aí, pessoal. Podemos seguir então, né? Pessoal, então vamos lá na questão 23. Vamos lá então? Livro dos Espíritos, questão 23. É uma pergunta muito simples. E uma resposta também muito simples, mas que aí cabe a gente buscar entender, buscar estudar, buscar as referências para a gente poder compreender. Kardec pergunta: o que é o espírito? E aí a resposta é simples, é bem básica, né? O princípio inteligente do universo. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. E aí, pessoal, eu quero... Antes de entrar no que Miramês analisou sobre essa questão, que ele trouxe uns pontos bem interessantes, eu quero compartilhar com vocês dois significados, duas atribuições do que é o espírito, né? Que uma está lá no Livro dos Médiuns, no item 53. Para quem quiser também depois dar uma olhada lá, consultar, fica a dica. Lá vai ser colocado o seguinte, que o espírito não é uma abstração. Não é algo que a gente não consegue definir, é uma coisa abstrata. O espírito é um ser definido, é um ser limitado e circunscrito. Quer dizer, nós podemos definir, nós podemos atribuir atributos, né? Trazer atributos ao espírito. E também lá no livro que é o Espiritismo, também de Allan Kardec, lá no capítulo 2, no item 10, para quem quiser dar uma olhada depois. Lá vai ser colocado também que o espírito é o princípio inteligente em que residem o pensamento. Olha só que interessante a gente pensar. É um princípio inteligente onde reside o pensamento, a vontade e o senso moral. Pensamento, a vontade, aí a gente vai estender para o nosso livre-arbítrio, né? E o senso moral, que é a conquista moral que o espírito vai adquirindo ao longo da sua caminhada, da sua jornada evolutiva. Então eu achei essas duas definições aqui interessantes para a gente poder complementar com o que Miramês vai trazer para a gente de entendimento dessa questão. O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. E aí a gente vai então aprofundar um pouquinho mais sobre o que é esse princípio inteligente? Como que a gente vai definir isso melhor? Lá no capítulo 23 do Filosofia Espírita, né? O capítulo se chama O que é Espírito? É uma pergunta, né? O que é Espírito? Então, olha só. Miramês vai começar dizendo o seguinte, né? Que é difícil, né? Se conceituar o Espírito, o que é o Espírito, né? Mas olha só, e aí ele pondera, né? Devemos nos dispor à análise dos atributos da alma, estudando suas reações e certas leis que garantem a nossa existência. Se ainda o corpo físico é um mistério para nós, o que falar do espírito? Pessoal, se a matéria, né? Se o nosso corpo físico é um mistério, como foi criado, né? Como foi pensado tudo, é um mistério para nós, não é? Imagina então o espírito. Se o corpo a gente está vendo, a gente estuda, né? A gente tem a medicina, a gente tem tantos recursos para se entender o corpo e ele ainda é um mistério, imagina o espírito. Para chegar a ele, devemos percorrer vários outros campos que a alma usa como roupagem na grande caminhada evolutiva. Então, olha só, para chegar a ele, devemos percorrer vários outros campos que a alma usa como roupagem. Quer dizer, pessoal, aqui, quando ele diz roupagem aqui, eu entendo como as reencarnações, as nossas vestes aí, as nossas experiências que a gente vai passando ao longo da nossa caminhada, né, ele fala na grande caminhada evolutiva, né? Então a gente vai percorrer vários campos aí para a gente poder entender melhor o que é, né? O
que vem a ser o espírito. No segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: a humanidade, diante da ciência da alma, está na escola primária. Olha só, ele disse isso para nós lá em 1980, né? Na década de 80, quando foi psicografada essa coleção. A humanidade, diante da ciência da alma, está na escola primária. Isso aí a gente concorda ainda, né? Não é justo que ela passe a frequentar a universidade de um momento para o outro. É como se a gente quisesse dar um salto, né? A gente ainda tá na... Imagina uma criança que tá lá na escola primária e aí ela vai para a universidade. Como é que seria? Como é que essa criança se desenvolveria? Ela teria condições de frequentar a universidade? Então é um exemplo muito bom pra gente pensar, né? Somente a idade regula essa necessidade. Sobe-se os degraus gradativamente. Né? Então, o conhecimento ele vai vindo gradualmente. É um conhecimento gradativo, conhecimento do espírito. Tanto da matéria, quanto do espírito, quanto de tudo, né? Que a gente está sempre buscando conhecer, buscando entender. Esse conhecimento ele vai vindo. Pessoal, imagina vocês... Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas às vezes eu penso. Imagina... Possivelmente essa encarnação nossa agora, atual, possivelmente é a nossa primeira encarnação enquanto espíritas, né? Pode ser a maioria de nós. Imagine vocês a gente numa próxima encarnação. Às vezes a gente vai cair, às vezes a gente vai reencarnar num país onde nunca se falou sobre espiritismo. Às vezes a gente vai cair cair assim, né? O que eu quero dizer? A gente vai estar situado, de certa forma, em um lugar onde não vai ter... A gente possivelmente não vai ter acesso ao livro, aos estudos, mas o conhecimento que a gente está adquirindo está no nosso espírito. Então ele vai caminhando com a gente. E aí, isso vai ajudar a gente muito, com certeza. Não só a gente na matéria, como a gente no plano espiritual também. Né? Então imagine, e aí numa outra encarnação futura para frente, aí a gente retorna como espírita, e aí a gente faz aquele intensivão de novo. E aí vai. Né? Aos poucos, a Andressa colocou aqui, né? É um exemplo ótimo, né? É um exemplo interessante esse da escola, e aí a gente vai atualizar pro espiritismo, para nossa caminhada mesmo, né? A gente imaginar que a gente vai então sempre recorrer a esses conhecimentos, mesmo que na encarnação que a gente esteja vivenciando, talvez a gente não seja espírita. E aí esse conhecimento vai estar lá, e aí a gente vai continuar, a gente vai vivenciar outras experiências, outras situações, a gente vai aprimorar, e ele vai sempre sendo gradual, ele vai sempre aumentando. Nossos amigos da Tribuna Espírita, a vontade de todos é de ser universitários, não é mesmo? Um passo de cada vez, né? Quando a gente está começando a escola, ou então a gente está lá quase entrando no ensino médio, a gente pensa muito na faculdade, né? E ainda está um pouquinho longe, então a gente vai aos poucos aí, um passo de cada vez, e na hora certa a gente consegue chegar e compreender todo esse conhecimento que a gente está se esforçando tanto para buscar, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vou seguir aqui, porque essa questão ela é um pouquinho maior, tá? E depois a gente abre para os comentários e para as perguntas. Miramês, lá na página 78, para quem tiver com o livro aí, vai dizer o seguinte: conhecer o Espírito é quase conhecer Deus. Olha que frase bonita essa. Conhecer o Espírito é quase conhecer Deus. Ele foge totalmente às comparações que se faz, utilizando os recursos materiais. Não tiramos o esforço, nem queremos anular as pesquisas científicas acerca das coisas espirituais. Não é a nossa intenção. Somente pedimos a todos os nossos irmãos encarnados que comecem pelo princípio e não deem saltos nos caminhos científicos da vida. Aprendam primeiro, olha só a dica que ele dá para nós aqui. Aprendam primeiro a harmonizar os pensamentos, a dominar o verbo, criar condições dentro e fora de nós
para que o amor possa ser o nosso ambiente de viver. Pessoal, como que eu vou buscar o conhecimento do Espírito, o conhecimento de Deus, o conhecimento de algo tão grandioso, tão maior que nós, né? Se a gente ainda não consegue harmonizar os pensamentos, se a gente não consegue ainda dominar o nosso verbo, a nossa fala, se a gente ainda não cria condições dentro da gente e fora também, né, para que o amor possa vibrar no nosso ambiente de vida, né? Onde a gente esteja, seja na casa da gente, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer meio social que a gente esteja. Como é que a gente vai almejar então conhecer o que é o Espírito, o que é Deus, o que é a matéria, né? As vibrações da matéria em todos os seus níveis. Então aqui ele chama atenção, eu achei interessante, ele chama a nossa atenção mesmo, né? Então que é pra gente não dar o salto, né? O que ele está falando de dar salto aqui é o seguinte, é a gente abrir mão disso tudo, de achar que não é importante a gente harmonizar o pensamento, da gente dominar o nosso verbo, da gente criar situações, condições dentro e fora para que o amor realmente faça parte da nossa vida, e a gente já vai lá para a questão científica, a questão, não é, que jeito que é, enfim. A gente não pode dar salto. Começa desse princípio que a gente está falando, né? Começa dentro, começa aqui no nosso íntimo. Vamos harmonizar o pensamento, dominar o nosso verbo, prestar atenção nas nossas ações, né? A Paula colocou aqui, por isso orai e vigiai sempre, pensamentos principalmente. Então, ele dá essa dica, né? Então, a partir daí, se pode, então, alcançar, se pode buscar esse conhecimento. Então a gente não pode dar salto, a gente não pode abrir mão disso e achar que a gente vai ter uma resposta lá na frente, porque não vai, porque nós não vamos estar em sintonia, em preparação realmente para poder absorver o conhecimento, para entender de fato, né? Tribuna Espírita, dar salto é achar que sabemos tudo. Não sabemos, estamos aqui para aprender. E também, né, abrir mão da nossa reforma, do nosso compromisso. Porque eu sempre lembro a vocês aqui, todos nós, independente da nossa vida, da nossa situação, do nosso nível evolutivo, qualquer um de nós hoje encarnados no planeta Terra, pessoal, nós estamos comprometidos com a nossa reforma íntima, com a nossa evolução, com o nosso crescimento. A gente veio pra cá pra isso. Por mais que a gente não lembre, que a gente ache que não é, que a gente não quer, a gente não adianta. Então, esse é o compromisso número 1 de todos nós. E aí, uns vão conseguir mais, outros vão conseguir menos, outros vão avançar mais, outros menos, mas não podemos deixar passar a oportunidade e achar que não é para isso que a gente está aqui, porque é para isso sim. Ele fala, não adianta a gente querer então entender as grandes coisas se a gente não começar de dentro, né? A humildade, né, que o Alexander falou aí para nós, Alexander Machado, humildade, né, tão importante a gente reconhecer isso, olhar para isso e falar, nossa, peraí, então eu vou ter um entendimento melhor da vida espiritual, de tudo, de tão grandioso que está em volta de nós, se eu começar de dentro de mim. Se a gente modificar isso, a gente vai conseguindo essa graduação do conhecimento que a gente falou antes aqui, né? Desse conhecimento que é gradativo, que ele falou aqui. Sobe-se os degraus gradativamente, que é o que Miramês fala aqui no 2º parágrafo. Então, fica aí essa reflexão pra gente não se esquecer disso. E aí, pessoal, logo em seguida, ele vai trazer para nós em forma de, como se fosse um poema em verso que ele coloca aqui, que eu achei muito legal, eu quero ler pra gente comentar rapidinho aqui. Eu acho que vai dar tempo, vamos ver. Como conhecer o Espírito se ainda não sabemos o valor do perdão?
E como dominar o perdão se ainda não perdoamos nos modos do esquecimento das faltas cometidas contra nós? Pessoal, a live vai encerrar, então eu vou parar aqui pra gente, e aí eu volto na segunda parte e a gente analisa esse trechinho aqui em verso que ele colocou. Tá bom? Eu vou salvar a primeira parte e já retorno pra gente continuar. Tá bom? Tem muita gente ao vivo aí. Vamos aproveitar, tá muito legal hoje, né? Aguardo vocês então, pessoal.